mais uma questão do Enem 2014. Veja bem, eu não estou colocando o número da questão, mas através da análise a gente começa a desenrolar, né, a desenvolver todo o raciocínio para chegar na resposta correta. Então eu não estou colocando o número porque tem a prova amarela, branca e coisa e tal. Então é mais fácil a gente pegar pelo enunciado. O que interessa para a gente aqui é, através do enunciado, desenvolver o tema exigido, e ponto final. Tá? Com isso a gente melhora, né, a nossa base e dá para aprofundar, discutir o tema que está sendo analisado e avaliado. Então, nesse caso aqui, você tem, como enunciado, o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem os créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o... Aí você tem as alternativas. Letra A, etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias. Letra B, gás natural, formado pela ação de fungo decompositores da matéria orgânica. Letra C, óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbicas. Letra D, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica. E letra E, gás liquefeito do petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes no resto de comida. Eu estou rindo porque é brincadeira. Eu já estou eliminando a letra E. O nome já diz, gás liquefeito de petróleo. Isso aqui é um combustível fóssil. Ele deriva do petróleo. É uma mistura de gases. Então, quer dizer, ele não pode vir do resto de comida. O petróleo levou milhares e milhares de anos, numa profundidade violenta, com umidade e pressão, para ser produzido. Isso eu posso falar também do óleo de xisto. Isso eu posso falar do gás natural. Então, a gente já avalia aqui o seguinte: gás natural, óleo de xisto e gás liquefeito do petróleo são combustíveis fósseis. O gás natural nada mais é do que um gás formado junto ao petróleo, né? Ou ainda em rochas sedimentares por milhares e milhares de anos. Então, assim como o petróleo, isso aqui é um combustível fóssil. Ele não é derivado do lixo. Assim como o óleo de xisto. Hoje em dia você vê aí um boom, né, de gás de xisto nos Estados Unidos, porque ele está aflorando, tá certo? Em lagos. O cara abre a bica, não sei se vocês participaram, viram o documentário, o cara abre a bica, bota fogo, a água pega fogo, porque o gás de xisto está saindo. Já a rocha, o xisto bituminoso, que está impregnado numa rocha, ele é mais difícil, porque você tem que submeter essa rocha a processos químicos de alta temperatura e pressão, para você poder obter o líquido e do líquido você processar e obter a mistura de hidrocarboneto, gases e coisa e tal, os combustíveis, para produzir energia. Então, quer dizer, quando a gente fala de gás liquefeito do petróleo, isso aqui não é um gás que venha do resto de comida. Isso aqui é uma mistura de gases utilizada como combustível. Ela está presente tanto no gás natural quanto no petróleo. Então, quer dizer, como eu já falei, tanto o óleo de xisto, como o gás natural, como o gás liquefeito do petróleo, que está presente no gás natural e no petróleo, são combustíveis fósseis, levaram
milhares e milhares de anos sobre alta temperatura, umidade, pressão, para ser formado. E só para deixar claro, o gás liquefeito do petróleo, na prática, ele é formado por propano e butano, e ponto final. É o que interessa para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, de etanol, lá em cima, aí diz aqui, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias. O etanol, mesmo sendo um composto orgânico, ele não é encontrado puro na natureza. Então é preciso fabricar. E como é que a gente pode fabricar? O processo mais utilizado é a fermentação de açúcares de plantas que contenham açúcar, ou amido. Lembra que o amido, por fermentação, você tem a glicose, né? E a glicose é um açúcar. Então, quer dizer, isso aqui deriva, mesmo sendo um composto orgânico, ele deriva de vegetais, de plantas. Então, não é pela decomposição de matéria orgânica, muito pelo contrário. É pela fermentação de açúcares, e ponto final. Então, só sobra aqui para a gente, ó, letra D. Está aqui, ó, que é a nossa resposta. Deixa eu apagar aqui, que ficou marcado. Ah, meu Deus do céu. É aqui, ó. Pronto, deixa eu botar pretinho para ficar legal. Então, com essa análise, a gente vai eliminando, a gente vai dizendo o que é o que, e ficamos com a letra D, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica, quer dizer, bactérias que não necessitam de oxigênio. Aí sim, agora a gente vem para análise, a gente começa a aprofundar o que é chamado de gás do lixo. O aterro sanitário é um meio poroso, contendo fase sólida, líquida e gasosa. Quando eu falo isso aqui, é porque você tem restos de comida, matéria orgânica, você tem o chorume, que é um líquido que sai do lixo, e você tem os gases formados através da putrefação dessa matéria orgânica. Então você tem os três estados da matéria, tá, no aterro sanitário. A biodegradação, quer dizer, a decomposição é a conversão mediada por micro-organismos vivos de um composto orgânico em produtos mais simples. Então você tem uma cadeia carbônica violenta e esses micro-organismos degradam, decompõem essa cadeia violenta em compostos muito mais simples. O biogás produzido é uma mistura de gases que varia ao longo do processo anaeróbico e, ao final, possui entre 40% e 70% de metano, CH4, e 30% a 60% de gás carbônico e outros gases de menor proporção. O metano é o principal componente do biogás, sendo importante combustível. Entretanto, possui potencial de aquecimento global 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Quer dizer, isso aqui liberado na atmosfera, o metano, né, ele proporciona um aquecimento global 21 vezes maior do que o gás carbônico. E aí entra um dado interessante. O metano, ele é liberado, tá, quando os animais soltam os gases. Equinos, bovinos. Se você computar o número de cabeças de gado, eu só vou botar gado, no nosso planeta, você vê a quantidade de metano que é liberada, tá, por esses animais. Então, quer dizer, esse carinha possui potencial de aquecimento 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. Isso tem que ficar muito claro. E aí eu concluo, em aterros sanitários, a decomposição anaeróbica da matéria orgânica produz metano, ponto final. Então, quer dizer, resposta à letra D, falou em lixo, falou em metano, em biogás. Falou em biogás, falou em metano. Isso é importante. Por isso a gente se aprofundar, por isso a gente alongar um pouco
um pouco o tema que está sendo discutido na questão. Tranquilo? Então a gente mostrou cada um, gás natural, o etanol, o xisto, o metano, o gás liquefeito do petróleo. Só lembrando que tanto o GLP, né, gás liquefeito do petróleo, quanto óleo ou o xisto betuminoso, quanto o gás natural, tá, a B, a C e a E, tá, são combustíveis fósseis, assim como o petróleo. Valeu, gente boa, até a próxima.